Olá, hoje vamos falar sobre o nosso curso de acupuntura do Espaço Qi. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como funciona a acupuntura, para você ter uma ideia de como funcionam os nossos cursos aqui também. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa. Na verdade, a acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa. Então a medicina tradicional chinesa, a MTC, tem várias vertentes. A acupuntura é uma delas. Tem também a auriculoterapia, tem a massagem, tem a farmacoterapia, tem também a fitoterapia, a dietoterapia, os exercícios físicos como o Tai Chi Chuan e o Qigong. Então tudo isso faz parte da medicina tradicional chinesa. Então quando você faz uma acupuntura, você está usando uma das vertentes da medicina tradicional chinesa. A acupuntura ela é bem conhecida hoje aqui no Brasil, então é uma técnica muito utilizada que tem grandes benefícios. Né? Bom, qual é a definição da acupuntura? A acupuntura é uma técnica de tratamento que consiste no estímulo de pontos determinados na pele. Tá? Então a gente vai trabalhar esses pontos que ficam logo abaixo da pele. Então visa desbloquear e harmonizar o fluxo de energia e sangue que circulam pelos canais de energia que são chamados de meridianos. Então nós temos vários canais de energias, são esses meridianos, onde existem vários pontos em cada meridiano. Cada meridiano corresponde a um órgão e uma víscera, e nós temos esses pontos onde nós podemos tratar os desequilíbrios que a pessoa tem. E automaticamente tratando as doenças e os problemas, ok? Então a definição da acupuntura ainda pode ser usados nos processos como agulhas, ventosas, massagens, o gua sha, que é uma técnica de raspagem, o calor, que a gente pode usar a moxa bustão, e mais recentemente o laser e a eletroacupuntura. Então antigamente eram usados mais esses processos, como as agulhas, ventosas, massagens, e atualmente nós temos algumas técnicas que são mais modernas, como o laser e a eletroacupuntura. A origem da acupuntura ela é muito antiga, então se tem uma ideia aí de mais ou menos 5.000 anos, não se tem uma ideia exata de quando realmente aconteceu e quando começou. Mas um livro muito famoso, que é o livro do Imperador Amarelo, o Rudi Deijin, esse livro ele relata todos os escritos sobre a técnica de como que é feita a medicina tradicional chinesa. E lá nesse livro você encontra os relatos sobre os pontos, sobre os meridianos, sobre os 5 elementos ou 5 movimentos, sobre a teoria Yin Yang. E aí também tem lá as vertentes, né, de massagem, de auriculoterapia, reflexologia também, tem várias técnicas que comportam a medicina tradicional chinesa. Então esse livro é um livro extremamente importante, que foi escrito na época do Imperador Amarelo. Então vamos falar sobre as bases da medicina tradicional chinesa. Então as bases vêm das duas energias Yin e Yang, que estão representadas em nosso corpo da seguinte forma. Então, na parte da frente são as energias Yins, na parte das costas as energias Yangs. Né? Mas como é que são as características dessas duas energias que são opostas, porém são complementares? Então, a natureza das energias é a seguinte. A energia Yin é a energia da noite, da terra, do frio, do escuro, do inverno, do denso, da mulher. A energia Yang é o dia, é a luz, é o sol, é o céu, é o calor, é o claro, o verão, o homem. Tá? Esses são alguns exemplos, tá? Tem vários exemplos sobre as naturezas Yin e Yang. No nosso corpo, como é que ele se manifesta? Então a natureza Yin se manifesta da seguinte forma, na região mais profunda, interna, na região central, nos 5 órgãos sólidos. E o Yang, ele está representado nas regiões mais superficiais, na parte externa, nas 5 vísceras ocas. E quais são as características das doenças? Né? Então tem uma característica no Yin, uma característica calma, fraca, fria, úmida, crônica.
E na característica Yang é uma característica mais agitada, mais forte, mais quente, mais seca, mais aguda, né? Então essas são as características Yin e Yang. Mas como que nós podemos entender essas duas energias que são opostas, porém são complementares? Uma não vive sem a outra. Então vamos tentar explicar da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui no símbolo do Yin e do Yang nós dividimos ele como um relógio. Então vamos fazer uma divisão. Então essa parte mais escura do Yin, repare que tem uma bolinha branca dentro do preto. E a parte mais clara, que é o Yang, repare que tem uma bolinha preta dentro do Yang. Então o que significa isso? Então as duas energias, se a gente for analisar num relógio, qual seria o ápice da energia Yin? Em que momento a energia Yin chegou no seu ápice e ela não tem mais para onde ir? Ela não tem mais como sair para outro lugar. Então a energia Yin chega no seu ápice às 24 horas, à meia-noite, 0 horas, tanto faz. E o que acontece? À meia-noite e 1, 1 hora da manhã, 2, começa, na verdade, o jovem Yang, que seria essa bolinha branca dentro do Yin. Então percebe que no desenho o Yang começa pequenininho e vai aumentando. Então conforme vai passando o tempo, aí 1 hora da manhã, 2, 3, quando chega mais ou menos 6 horas da manhã, a gente está mais ou menos no meio, estamos no meio ali do equilíbrio dessas duas energias. E aí o dia vai passando, mas vai chegar o ápice da energia Yang. E o ápice da energia Yang seria ao meio-dia. Quando acontece meio-dia e 1, e assim por diante, começa a nascer o jovem Yin, que é a bolinha preta dentro do Yang. E aí a energia vai abrindo, ela vai se expandindo, vai aumentando, e essa energia Yin, quando chega às 18 horas, está mais ou menos ali no equilíbrio das duas energias, e assim sucessivamente, todos os dias acontece esse equilíbrio entre as duas energias Yin e Yang. Essas duas energias são opostas, porém são complementares, uma não vive sem a outra. Isso é muito interessante de você entender, porque tem momentos da nossa vida que nós estamos mais Yin, tem momentos que estamos mais Yang, tem momentos que temos doenças com mais características Yin, tem momentos que temos doenças com mais características Yang. E isso vai acontecer o tempo todo. O importante é nós identificarmos isso e saber que isso é mutável. Essa energia, ela vai circulando e vai mudando o tempo todo. Ela não fica estática. Então é um ciclo que vai acontecendo o tempo todo. Isso é interessante também no seguinte sentido: se você está numa situação muito difícil, se você está com uma doença, se você está com um problema, vai chegar um momento do ápice desse problema. E isso vai ser transformado, isso vai ser transmutado, vai chegar ao seu ápice que vai para um outro ciclo de energia e você vai mudar essa situação. Então, uma situação de doença, uma situação de um problema, se você lembrar de coisas que você já passou nesse sentido, você vai lembrar que passou e depois foi embora. Hoje é só uma lembrança. Assim também como eu digo que os momentos bons e felizes da nossa vida também são passageiros. Então, se você está num momento bom, feliz, maravilhoso, tudo está dando certo com você, vai chegar ao ápice desse momento. E alguma coisa vai acontecer que você vai sair desse momento de felicidade e alegria. E isso é normal, isso faz parte da nossa vida. E quando você entende que isso faz parte da vida, as coisas ficam mais fáceis de você conseguir entender e conseguir transmutar toda essa energia que de repente pode ficar parada, estagnada, te causando algum problema, ok? Então essas são as duas energias Yin e Yang. E como é que elas se manifestam? Elas se manifestam nos 5 movimentos, ou 5 elementos, né? Então, na medicina tradicional chinesa, nós temos o elemento madeira, fogo, terra, metal e água. E como que eles se comportam? Tudo que acontece na natureza acontece exatamente igual no nosso corpo. Então, vamos perceber aqui como é que se comportam esses elementos. Então, existe o ciclo de geração de energia. A gente tem o ciclo Shen. Um gera energia para o outro. Então, aqui nesse caso, por exemplo, a água gera energia para a madeira. Madeira gera energia para fogo. Fogo gera energia para terra. Terra gera energia para metal. E metal gera energia para água.
Talvez o mais fácil de entender aqui, a água gerando energia para a madeira. Se você quer plantar alguma coisa, você precisa regar, né? Então esse é o ciclo de geração de energia, o ciclo Shen, um dando energia para o outro. Mas isso não podia ser assim o tempo todo. Então um controla a energia do outro. Isso temos o ciclo Ko, ciclo de dominância ou de controle. Então, por exemplo, a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira penetra na terra através das raízes e a terra absorve a água. Então, com o ciclo Ko, o ciclo de dominância, nós alcançamos o equilíbrio, ou seja, um gerando energia para o outro, mas ao mesmo tempo um controlando a energia do outro, fazendo com que esse controle e essa geração de energia busque o equilíbrio o tempo todo. Então, todos os nossos problemas, doenças que nós temos, na verdade, na medicina tradicional chinesa, o que nós fazemos é tentar buscar o equilíbrio desses elementos, desses movimentos. E cada um desses elementos, ele corresponde a uma parte do nosso corpo, da nossa vida. Então, vamos ver aqui. O elemento madeira corresponde ao nosso fígado e à nossa vesícula biliar. O elemento fogo ao coração, ao intestino delgado, e tem duas energias que na verdade não são órgãos e vísceras, mas são manifestações, que é o triplo aquecedor e a circulação e sexo, ou pericárdio, dependendo do livro que você encontra, pode estar com um desses dois nomes. Triplo aquecedor são os 3 aquecimentos que nós temos no corpo, e circulação e sexo está ligado a tudo que dá prazer, toda a circulação do nosso corpo, circulação sanguínea, circulação linfática e circulação energética. E aqui tem um dado bem interessante, que é essa questão de como que foi traduzido circulação e sexo, né? Na verdade não é só o ato sexual, mas é aquilo que te dá prazer. Então a tentativa de representar que a nossa circulação está muito ligada aos nossos prazeres. Ou seja, a falta de prazer naquilo que você faz pode ser ruim para a sua circulação, tanto sanguínea como linfática ou energética, né? O elemento terra corresponde ao estômago e o baço pâncreas, o elemento metal ao pulmão e o intestino grosso, e o elemento água ao rim e a bexiga. Talvez seja mais fácil de entender aqui, rim e bexiga, eles controlam toda a água do nosso corpo. Mas como é que se manifesta, por exemplo, nas estações do ano? Elemento madeira, a gente está vivenciando na primavera. Então, na época da primavera, estamos vivenciando toda a energia do elemento madeira, né? No verão, a gente está vivenciando a energia do fogo. Porém, nós temos 4 estações, mas temos 5 elementos. E o elemento terra, então, a gente considera ele como a 5ª estação. Ou seja, sempre entre uma estação e outra, você tem um período de 14 dias, 7 dias antes e 7 dias depois, que estamos vivendo a energia do elemento terra. Depois vem o outono, que é o elemento metal. E perceba que o outono está ali o pulmão e o intestino grosso, que é quando começam os problemas ligados à parte respiratória. Depois vem o inverno, que é a energia da água, né? Então, em cada estação do ano, estamos vivenciando uma evidência de um desses elementos, né? E é interessante você saber disso, porque, por exemplo, na primavera não é aconselhável você comer muitas comidas pesadas, frituras, gorduras, etc. Você pode ter problemas lá no verão, por exemplo. Então, em cada elemento, cada estação do ano, observe qual elemento que você está para ter uma alimentação mais saudável, para ter uma atitude mais saudável, né? E com relação às fases da nossa vida, no elemento madeira, nós estamos vivenciando a fase do nosso nascimento, que seria do momento que você foi concebido até 1 ano e meio de vida. Nesse período todo você está vivenciando o elemento madeira. Tanto é que é comum você ver nas maternidades crianças que nascem com icterícia. E a icterícia é um probleminha que dá no fígado, né? A criancinha fica lá com umas manchinhas, né? Muitas vezes tem que ficar na estufa, etc., para poder ir para casa. Então é um problema que dá na icterícia. Elemento madeira que tem a ver com o fígado, né? Depois vem a infância. A infância é a fase do fogo, do verão, né?
E o fogo é muito interessante. Como é que é o fogo? O fogo é uma coisa que é inconstante, não para, né? Como é que é uma criança? Também é inconstante, ela não para, ela está sempre agitada, sempre fazendo alguma coisa. E muitas vezes a gente não consegue nem sequer acompanhá-la, né, na energia que ela tem. Então é uma energia do fogo. Depois, na quinta estação, vem a adolescência, que é justamente a fase de transição, de mudança, de adaptação, que é o que realmente faz, por exemplo, o nosso estômago. Ele faz uma transformação, ele faz uma mudança, ele faz uma adaptação. Você come o alimento, você tem que transformar aquele alimento em energia. Na nossa adolescência é a mesma coisa, a gente está mudando, a gente está se transformando. Você não é mais criança, mas também ainda não é adulto, então é aquela fase de transformação, de adaptação. Depois vem a fase da maturidade. Maturidade tem a ver com o elemento metal. Então, o elemento metal é a fase da sua responsabilidade. Só lembrando aqui no elemento terra, né, e verão, que eu não falei as idades, o verão, que é a infância, é mais ou menos ali de 1 ano e meio de vida até os 12. O elemento terra, que é a adolescência, é mais ou menos ali dos 12 aos 25. E o metal, a idade seria mais ou menos dos 25 aos 60. Então, um período longo, que é o período da responsabilidade, da maturidade. Você já tem que saber o que está fazendo na vida. E depois disso vem o elemento água, que seria a velhice, então a fase da nossa velhice, que é dos 60 até onde você conseguir chegar, né? Bom, cada elemento cuida de uma parte do nosso corpo. Então nós temos ali o elemento madeira, que cuida dos nossos tendões, desemboca no olho, tem a ver com a raiva. Então, por exemplo, na acupuntura, num tratamento que nós podemos fazer, uma pessoa que chega reclamando de tendinite. A tendinite é uma situação interessante. O que pode estar gerando uma tendinite na pessoa? Pode ser uma insatisfação. Essa insatisfação gera na pessoa o sentimento de raiva. A raiva, ela afeta o fígado, e o fígado é o órgão que controla os tendões. Então, por exemplo, uma pessoa que chega no consultório que está com uma tendinite, a gente tem que observar o que está acontecendo com ela, tentar saber quais são os problemas que estão gerando insatisfação e raiva nessa pessoa e trabalhar a energia do fígado. Então, por isso que é importante você entender de 5 elementos para você conseguir analisar o que é que está em desequilíbrio nessa pessoa. E o que a gente faz com a acupuntura, na verdade, é buscar esse reequilíbrio. O elemento fogo tem a ver com os vasos sanguíneos, desemboca na língua, e o sentimento é a alegria, né? E o elemento terra tem a ver com os tecidos, tecido adiposo, que seria gordura, né? O tecido muscular, todos os tecidos, né? Desemboca na boca e tem a ver com a ansiedade. E aqui tem um fato interessante, né? Se você vai tratar uma pessoa que está com obesidade, você tem que obrigatoriamente controlar a ansiedade dela. Se você não conseguir controlar a ansiedade, dificilmente você vai conseguir fazer essa pessoa emagrecer. Porque muitos casos, na verdade, o que acontece é a pessoa acaba engordando por ansiedade, não exatamente só por causa da comida. Tá? Então você tem que controlar a ansiedade. Então saber quais são os desequilíbrios, a partir disso você reequilibra essa pessoa e aí, óbvio, com uma dieta, uma atividade física, ela pode emagrecer de uma forma mais fácil. Elemento metal tem a ver com a pele e com o pelo, desemboca no nariz e o sentimento é a tristeza. Então aqui nós temos a questão da tristeza, que é um sentimento que mexe com com o nosso pulmão e nosso intestino grosso. Então, por exemplo, a tristeza é um lugar onde ela fica mais evidente é no nosso peito, né, que é na energia do pulmão. Então, quando você está triste, tem aquela sensação de chorar, parece que tem um aperto no peito, né? E uma coisa interessante é que depois que você chora, você põe isso para fora, dá um alívio no seu peito e você consegue respirar melhor. Então, por exemplo, uma forma importante e definitiva para você eliminar a tristeza seria chorar. Não adianta você falar para a pessoa, não fica assim, tenta ser mais alegre, ver coisas positivas. Ela não vai conseguir. Ela primeiro tem que chorar. Ela primeiro tem que pôr para fora aquilo que está incomodando ela. Depois do elemento água, nós temos a energia dos ossos, desemboca no ouvido, e o sentimento é o medo. Então aqui a gente tem aquela situação da pessoa mais idosa, né? Que são os ossos, os ouvidos e as sensações de medo.
Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui qualquer tipo de problema ligado, por exemplo, às articulações. Então, problemas de coluna, por exemplo, que é uma grande articulação, você vai trabalhar aqui a energia do elemento água, que é rim e bexiga. E muitas vezes a gente tem sensações ali de medo que trava a pessoa e pode travar a coluna. Um fato interessante de você perceber como tudo isso funciona, se a gente pegar uma doença bem simples aqui, como a hipertensão. Hipertensão é um problema que dá no coração e quando a gente fala hipertensão, a gente imagina numa coisa grande, num excesso hiper, né? Então, na medicina chinesa, nós falamos o seguinte, nós falamos que a pessoa está com excesso de energia de fogo no coração. Então, excesso de fogo no coração. Então, vamos pensar da seguinte forma, está com muito fogo na energia do coração. O que eu tenho que fazer para apagar o fogo? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que jogar água. Então, eu vou pegar o elemento água, quem corresponde ao elemento água? É o rim. Então eu vou tonificar a energia do rim para sedar a energia do coração. E o mais interessante, que pode comprovar isso, que todos os remédios para hipertensão, todos eles contêm diurético. Então o diurético é justamente para trabalhar a energia dos rins. Né? Então, dentro dos 5 elementos ou dos 5 movimentos, nós temos que analisar o que é que está acontecendo com aquela pessoa, qual o desequilíbrio que ela tem, para poder selecionar o ponto adequado, correto, para que a gente restabeleça o equilíbrio daquela pessoa e a partir disso ela mesma, o próprio corpo dela, busque a autocura. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, é extremamente importante você ter o conhecimento das duas energias Yin e Yang e o conhecimento dos 5 movimentos que estão dentro dos 5 elementos. Então você precisa conhecer isso. Se você não consegue entender essa fórmula, se você não consegue entender como isso funciona, dificilmente você vai conseguir trabalhar com a medicina tradicional chinesa. Por isso, muito importante num curso você entender todo esse processo, toda essa base de equilíbrio e como que as pessoas entram em desequilíbrio, quais são as características da doença, para poder entender o que é que eu tenho que fazer depois de tudo isso, ok? Bom, o Qi, ou Ti, ou CHI, faz a forma que você escreve, mas a tradução, na verdade, a tradução é uma tradução pela nossa língua mais difícil, mas normalmente a gente fala como Ti. Então, Ti é a energia que se manifesta simultaneamente sobre os níveis físicos e espiritual, sendo um estado constante de fluxo em estados variáveis. Ou seja, o Ti é energia, mas quando você fala energia, fica um pouco pobre. Não é só uma questão de energia, é toda uma manifestação. Então, é tudo que acontece de equilíbrio, de desequilíbrio, tudo que você está percebendo, tudo tem manifestação de Ti. Então, o Yin, o Yang, os 5 movimentos, tudo você vai trabalhar essa energia, ok? E esse símbolo é muito interessante. Como é que ele foi desenvolvido, né? Então, tinha uma energia que representa pelo símbolo do vapor e do arroz. Então, aqui, ó, essa parte seria o vapor, né? E essa parte de baixo seria a representação do arroz. Então, aí fica claro que pode ser rarefeito e imaterial como o vapor e tão denso e material como o arroz, modificando-se em sua forma. O que significa isso? Que ele pode ser volátil, que ele pode ser como vapor, né, bem rarefeito, e pode ser uma coisa mais densa. Então, aí a gente tem as duas energias Yin e Yang nessa representação da energia do Qi. Então, quando você fala do Qi, seria essa representação de toda essa energia de manifestação, ok? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, é extremamente importante e fundamental que você entenda todo esse processo da manifestação do Qi, das duas energias que são opostas e complementares do Yin e do Yang, e principalmente dos 5 movimentos. Como é que essa energia se movimenta dentro do nosso corpo, dentro da natureza, para que você possa entender quais são os prováveis desequilíbrios que você vai ter que reequilibrar, ok? Bom, aqui nós temos uma ideia de como que nós trabalhamos na acupuntura. Então esse aqui, por exemplo, é o meridiano do pulmão, um meridiano até que com poucos pontos, tem 11 pontos. A gente tem aí aproximadamente 350 pontos que nós trabalhamos nos canais de energia,
mas acabamos não usando tudo isso, né? Você tem uma gama menor de pontos que você pode fazer tratamentos, mas aqui é só para você ter uma ideia, né? Então, meridiano do pulmão, então, por exemplo, ponto P1, que é o pulmão número 1, pode tratar tosse, falta de ar, asma, dor nos ombros, tuberculose e dor entre as costelas. E aqui tem, cada pontinho corresponde a uma energia que pode tratar alguma coisa. Então, como a gente está falando do pulmão, muitas coisas vão se repetir. Então, tá vendo aqui tosse, asma, dor no peito, dor nos ombros. O ponto número 3 para asma, hemorragia nasal e dor nos braços. O ponto número 4, tosse, falta de ar, dor entre as costelas, taquicardia, dor nos braços. O P5, que é o ponto de sedação número 5, de tosse, bronquite, amidalite, pneumonia, inflamação do tecido da superfície dos pulmões, tuberculose pulmonar, dor nos ombros, braços, peito e joelhos, né? Então você percebe que o ponto, na verdade, ele pode atingir várias coisas. Aqui esse ponto pode chegar até a região do joelho. Então é manifestação de energia. A gente está trabalhando com essa manifestação de energia, tá? O P6 serve para tosse, dor de garganta, amidalite, dor de cabeça frontal, dor no antebraço, voz rouca, tuberculose pulmonar e hemorroida, desculpe. E o ponto número 7, dor de cabeça frontal, rigidez na nuca, tosse, asma, paralisia facial, dor no antebraço e mãos e dor no peito, né? O ponto 8, que seria tosse, dor no peito, dor na garganta, dor nos punhos. O ponto 9 seria para asma, tosse, tuberculose pulmonar, dor no peito e nas mamas, amidalite e dor nos braços. O ponto 10, tosse, asma, expectoração com sangue, né? Amidalite, faringite, voz rouca, dor no peito e dor nos punhos. E o ponto 11, que é o último ponto do meridiano do pulmão, amidalite, coma, né? Hemorragia nasal, diarreia crônica. Esse daqui, na verdade, é um mapa de uma matéria que eu fiz junto com outros colegas para o Portal Terra. Depois eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês acessarem esse portal. Lá você tem todos os canais de energia, são os 12 meridianos principais. Você vai ter lá exatamente dessa forma como fez aqui nesse infográfico. Então você tem lá a descrição do ponto, para que serve e tudo mais. Então, alguns colegas junto comigo fizemos essa matéria e ficou bem bacana. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês poderem acessar e já ir se familiarizando com essas questões aí da acupuntura, ok? Bom, e como é que funciona o curso aqui no Espaço Ki? Tá? O nosso curso ele é da seguinte forma, é um curso livre de acupuntura, tá? Ele tem duração de 14 meses. Então, o curso livre de acupuntura oferece conhecimento para que o aluno tenha condições de ajudar a todas as pessoas interessadas em cuidar da saúde e prevenir as doenças, né? Então, o que você vai aprender nesse curso? Então, o conteúdo programático, a gente vai passar para vocês a história e os fundamentos da medicina tradicional chinesa, a MTC, a fisiologia energética, o Zhang e Fu, que são órgãos e vísceras, e a correlação com a fisiologia ocidental. A anatomia dos meridianos, que é importante você saber onde se localizam os pontos, né? As funções, inserções e combinações de pontos, como é que a gente pode combinar pontos para determinados tipos de problemas, né? A fisiopatologia energética, que são as síndromes mais simples e as mais complexas, né? São os problemas ligados às doenças. O diagnóstico na medicina tradicional chinesa através dos 5 elementos ou 5 movimentos. O tratamento da medicina tradicional chinesa para doenças musculoesqueléticas, mentais, emocionais, os sistemas geniturinário, cardiorrespiratório, imunológico, né, ginecológico, gástrico, endócrino, né, e tantos outros tratamentos que pode ser feito aí através da acupuntura. Além disso, você vai também aprender a acupuntura auricular, aplicação de moxa e ventosa. E depois, ao final do curso, tem uma prática de ambulatório, onde nós vamos atender as pessoas. Então, pessoas vão vir até o consultório que você vai fazer ali um atendimento, né? Aplicando, na verdade, tudo o que você aprendeu, né? Então, nós temos turmas que funcionam às quartas-feiras, das 9 às 13 horas. Então, seria uma turma toda semana, de quarta-feira.
E temos uma outra opção de turmas também, que seria os finais de semana. Então, um final de semana por mês. Tá? Então, sábado e domingo, das 9 às 18. Então, um final de semana por mês, você tem um compromisso de vir aqui e aprender. Então, todos eles funcionam da mesma forma. São 14 meses de duração de curso. Tá? Então, você vai aprender toda aquela parte lá do programa. E aí você, no final, tem um ambulatório prático, onde você vai conseguir fazer os atendimentos com a supervisão dos professores, ok? Então essa é a ideia do nosso curso aqui de acupuntura do Espaço Ki. Aqui embaixo vai ter um link com as informações de datas, valores, né? Tá? Não vou falar de datas aqui, porque aí o vídeo pode ficar com problemas nesse sentido. Então, no link aqui de embaixo, ou em cima, dependendo da página que está esse vídeo, você vai encontrar ali o link onde você tem todas essas informações. E estamos também à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha a fazer, será um grande prazer atendê-los. Tá? Espero que vocês tenham gostado de um pouco da explicação do que acontece na acupuntura e na medicina tradicional chinesa, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, muito obrigado e até uma próxima.